Você pode sentar, queridos. Que bênção, irmão. A gente está aqui nesse dia 1º de junho. Eu não sei você, mas a minha expectativa para esse novo tempo, esse novo mês que começa, ela está altíssima. Para você está assim? Pastor, o senhor sempre diz isso. Claro, irmão, sempre a gente vai dizer isso. Sempre vou dizer isso. Sempre nós precisamos tentar ser otimistas diante das circunstâncias adversas. Por quê? Porque o que nos move não é algo exterior, irmão. O que nos move não é conjuntura econômica, o que nos move não é palavra do governo ou do desgoverno. O que nos move não são as medidas que são tomadas lá fora. O que nos move, mas nós somos movidos pela palavra de Deus, irmão. Somos movidos pela palavra de Deus. Somos movidos pela palavra do Pai. Lembre, uma palavra muda as circunstâncias. Uma palavra abre porta. Uma palavra de Deus muda a nossa história. Uma palavra de Deus traz cura. Uma palavra de Deus responde. Não como a gente deseja muitas vezes, né? Mas como Deus, Ele planeja. Nessa manhã nós estamos aqui celebrando ao Senhor, adorando a Ele, declarando uma palavra sobre a nossa vida. Eu quero trazer uma palavra muito direta para você. Eu quero falar sobre o poder do Evangelho. Eu quero falar sobre o poder da palavra de Deus. Eu quero falar sobre o poder que há no nome de Cristo Jesus e nas Escrituras. A palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo escreveu assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu estou declarando que eu estou pregando para justos, pessoas justificadas pelo Senhor, que vivem pela fé. Nós vivemos pela fé, meu irmão, nós vivemos por fé. A nossa salvação é por fé. A sua vitória, ela vem por fé. Você diz amém, irmão? Ela vem por fé. As lutas que você vai estar enfrentando, você vai vencê-las pela fé. Tem umas que a gente não vai vencer. Eita, eu vou pregar hoje à noite sobre isso. Tem algumas que a gente não vai. Pastor, eu vim para cá dia 1º, você está dizendo isso, que eu não vou vencer. Irmão, tem luta que a gente não vai vencer na nossa ótica. Nós vamos vencer na ótica de Deus, porque Ele vai nos dar poder para que a gente possa enfrentar aquela circunstância, aquela situação. Não como a gente quer, sermos livres. Não, o Senhor vai dizer assim: você vai enfrentar, você vai passar, mas nessa passagem eu estou fortalecendo, eu estou te dando a capacidade certa, eu estou te dando a força certa, eu estou levando você do jeito certo. Então, pode descansar, meu irmão. Deus, Ele está no governo de todas as coisas. Quem diz amém por isso? O Evangelho é o poder para a transformação. O Evangelho real, ele é pregado para a transformação de uma vida. E para que essa transformação, esse Evangelho pregado gera uma transformação que vai trazer algo tangível para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Tem pessoas que acham que o Evangelho é algo longe, que a palavra de Deus é algo utópico. Não, foi para aquele tempo. Não, é para fulano. Não, irmão, a palavra de Deus é para você, ela é para mim. As revelações da palavra são para nós. E a manifestação do poder do Evangelho de Deus, ela será vista onde? Na nossa vida, na nossa história, na nossa casa, com uma mudança de mentalidade, com uma mudança de vida. O Evangelho traz milagres para a nossa casa. Quem diz amém, irmãos? O Evangelho traz milagres para a nossa casa, irmão. O Evangelho do Senhor é a porta do milagre de Deus para a nossa casa. O Evangelho é o poder de Deus para a mudança na nossa vida. Escrevi aqui algumas coisas sobre o Evangelho. Escute: em tempos de guerra é pregado o Evangelho da paz. Em tempos de imoralidade vem o Evangelho da santificação. Em tempo de dúvida é pregado o Evangelho da convicção. Em tempos de confusão é pregado o Evangelho do discernimento. Em tempos de opressão é pregado o Evangelho que liberta. Em tempo de luto é pregado o Evangelho de conforto.
Em tempos de escassez, pregamos o evangelho da provisão. Em tempos de caos, o evangelho traz ordem e lucidez. Em todo o tempo da nossa vida, podemos ministrar sobre o nosso espírito, sobre a nossa casa, o verdadeiro evangelho de Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestades, nem nada, nem ninguém poderá nos separar desse amor que gerou o evangelho, que está em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode aplaudir Jesus aí no seu lugar, você pode celebrar Ele, porque em todo o tempo da nossa vida podemos nos firmar na rocha que é o nosso Deus. Aleluia. O evangelho real, o evangelho poderoso para os nossos dias, para a nossa realidade, para a nossa condição. O evangelho é a ação de Deus sobre nós, irmãos. 1 de João capítulo 3, versículo 8, irmão, olha que fantástico. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio, para nos libertar, para nos dar vida, para nos dar um propósito, aleluia. E tudo isso é revelado aonde? Na palavra do nosso Deus, aleluia. Então, querido, seja o que for que você esteja passando, olhe, isso é real. Pode ser um tempo de luto, pode ser um tempo de enfermidade, uma opressão, uma calamidade, uma tragédia, uma dificuldade financeira, até mesmo um pecado que você ainda não venceu. Seja qual for a sua condição, o evangelho real de Cristo Jesus, ele é o poder de Deus para destruir tudo aquilo que tenta manietar, que tenta prender você. É o evangelho de Deus que liberta. Responda no seu coração, qual tem sido o tempo da sua vida? Pode ser um luto, pode ser uma opressão, indecisão, uma fraqueza, ou pode ser um tempo de determinação, pode ser um tempo de ânimo, pode ser um tempo de força, pode ser um tempo de alegria. Que tempo você vive hoje? Independente do tempo ou da estação, se é uma boa estação ou se é uma estação de provação, o evangelho de Deus, ele é a resposta. Porque existe uma palavra rema, uma palavra revelada da parte de Deus para todo o tempo da nossa vida. Já parou para pensar nisso? Quando você e eu passamos por uma doença, passamos por luta, tem uma palavra revelada, uma palavra rema. Deus dizendo assim: eu estou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. Eu seguro na sua mão. Os seus dias estão contados na palma da minha mão. Para um tempo como esse, tem uma palavra rema direcionada. Para um tempo de vitória, um tempo de graça. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Adorado seja o teu nome, porque o Senhor é o Deus que me deu a multiplicação. Glória a Deus, está tudo em paz na minha casa. Louvado seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor nos guardou. Obrigado porque o Salmo 128 nos diz que a minha família sentado à mesa é como semelhante a um broto de oliveira que traz, que é próspero, que produz, que derrama, que tem um óleo a ser derramado, um óleo de alegria. Obrigado. Em todo o tempo da nossa vida existe uma palavra rema de Deus. Existe um evangelho. Não é só para... Eu estava conversando... quando foi, irmão? Quando foi? Sexta-feira, com uma pessoa nova crente, um novo crente, e falando, eu acredito, ele falava assim, eu acredito que se eu abrir a Bíblia, onde quer que eu botar o dedo em cima, Deus vai falar comigo. Eu disse, varão, mas não é bem, mas não faça assim não, comece a fazer uma leitura, como é que a gente chama? Uma leitura sistemática da Bíblia. Comece a ler o Novo Testamento, comece a ler o Evangelho de João, depois que terminar João, leia Mateus. Se você quiser começar por Mateus, comece por Mateus. Faça uma leitura, porque à medida que você meditar na palavra, Deus vai trazer ensino, Deus vai trazer revelação, Deus vai trazer paz. Aí pode ser que a afirmação que esse irmão fez pode ser a sua, porque você pode ser um novo crente, você pode estar começando a sua fé agora. Ele disse assim, pastor, tem coisas na Bíblia que eu leio que eu não entendo. Aí eu disse, bem-vindo ao clube, velho. Bem-vindo ao clube. Eu também. Ele arregalou os olhos assim, disse, irmão, tem coisas também que tem horas que eu não entendo. E sabe o que você faz?
Aí eu ouvi uma frase do pastor Mark Anderson, que ele disse assim, uma vez: não se preocupe com aquilo que você lê na Bíblia e você não entende. Se preocupe com aquilo que você lê, que você entendeu e que você ainda não aplicou na sua vida. E aquilo que eu não entendi, aí eu vou dizer assim: Espírito Santo de Deus, irmão, coisa maravilhosa é nós orarmos ao Espírito de Deus. A gente orar a Deus, traz a revelação dessa palavra, eu não estou entendendo, Espírito Santo, traga a revelação desse versículo, traga a revelação dessa parábola. Irmão, a gente faz isso, se brincar, todo dia. Tem coisa que a gente está meditando ali, o Senhor tem que trazer uma revelação nova, o Senhor fala comigo. E às vezes, irmão, coisa linda, no nosso cotidiano, de forma inusitada, o Senhor fala. Irmão, eu já estava lavando prato uma vez, nada a ver, lavando prato na cozinha, de repente eu lembrei, não, aquele versículo que eu li de manhã, é isso é o Espírito de Deus falando. Às vezes andando na rua, meu Deus do céu, veio aquele, aí quem chama, né? Veio o rema, veio a revelação. Já aconteceu com você, irmão, um negócio desse? Quando você estava assim, fazendo algo que no seu dia a dia você acha que não tem nada a ver Deus falar ali, está descendo no elevador, aí Deus fala, aí traz a revelação. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo cuidando de você e trazendo a resposta do evangelho que você meditou e que está chegando ali no seu coração. E aquela resposta vai trazer vida, aquela resposta vai trazer ânimo, porque a palavra de Deus é viva. Irmão, a palavra de Deus é viva e nada substitui a palavra de Deus. A gente vive um tempo muito difícil. Ontem eu acompanhei a Ari. Ela foi pregar em Arapiraca, e conversando com o pastor, fiz amizade com o pastor, homem de Deus, vai estar aqui pregando para os homens nesse mês de junho, e ele me fez uma pergunta que, quando a gente geralmente senta para conversar, né, assim, pastores, a gente faz algumas análises. Ele perguntou, qual é a análise que o senhor faz da igreja brasileira hoje? Eu disse, rapaz, pergunta difícil, logo para mim, velho. Vamos lá, eu comecei a conversar com ele, comecei a discorrer o que eu entendia, e no meio dessa conversa, eu disse algo que, se a gente parar para analisar, infelizmente é o que está acontecendo em alguns lugares. Aqui não, aqui não. Porque aqui a gente não está preocupado com programação neurolinguística. Aqui a gente não está preocupado em trazer uma palavra somente para tocar o ego das pessoas. Aqui, o nosso compromisso é trazer a palavra real de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Porque Hebreus vai dizer que a palavra, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e penetra na divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus, ela basta. Ela basta. Não precisa fazer, meu irmão. Eu digo para os meninos, para os líderes do Next que está aqui caminhando comigo, falo com o pessoal dos homens, pregue a palavra, peça a revelação da palavra. A palavra de Deus não precisa de complemento nenhum. Aí conversando com ele, aí diz assim, cara, infelizmente a gente tem visto, aí a pessoa vai pela emoção e fica um evangelho raso. E, querido, vê só, você que é novo na fé, é um tempo da sua vida, porque todos nós que estamos na caminhada há mais tempo, passamos por esse tempo. Mas você não pode ficar no superficial da palavra, ficar no raso. Como o apóstolo Paulo fala, ficar só na parte do leitinho, da criança. Não, irmão, tem que mergulhar. Porque Deus é amor. É a primeira coisa. Agora, o próximo nível. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz. Existe um princípio da palavra, existe princípio da palavra de Deus. Existem circunstâncias que eu preciso ter um posicionamento de servo de Deus, de serva de Deus. Esse é o evangelho real. Esse é o evangelho que transforma a vida. Aí, precisa de mais? Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quem diz amém por isso? É isso aí, meu irmão. A palavra de Deus é para o nosso dia a dia. E à medida que você mergulha na palavra, muito simples e direto, sabe o que vai acontecer? Número 1, você vai ter intimidade com Deus. Acabou. Qual é a revelação disso? Nenhuma. Isso é diretamente proporcional. Vai ter intimidade com o Pai.
O Evangelho, a palavra, vai fazer com que você tenhamos intimidade. Ah, pastor, estou sentindo que eu estou tão longe de Deus. Eu já ouvi muito isso. Tão longe da igreja. Não, filho, não é da igreja não. A igreja está fazendo parte aí. Você está longe da igreja, né? Já ouviu isso, irmão? Alguém falar, estou longe da igreja, né? Já ouviu? Não, só eu. Estou longe da igreja. Não, você está longe de Deus. Mas aí, ó, vê só. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o quê? O sangue de Cristo. Ele quer você próximo dele. Ele quer você próximo dele. Ele nos quer próximo, irmão. Aleluia. Sabe qual é a minha oração? Sabe qual é o meu desejo? De boa, como eu falo com meu menino. Sabe qual é o meu desejo? É que nesse mês de junho você tenha mais desejo de conhecer Deus, velho. Que essa igreja seja uma porta para despertar no seu coração o desejo de você conhecer mais a Deus. Que essa igreja seja uma porta para você ter mais o desejo de vir adorar a Deus. Adorar a Deus com os seus bens, adorar a Deus com o seu louvor, com o seu cântico, com a sua vida, com a sua família, com tudo que você tem. Adorar a Deus. Sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Porque ó, nós antes estávamos o quê? Longe, mas Ele, aí ó, nós fomos aproximados mediante o que? O sangue de Cristo. Aleluia. Escuta o que Paulo diz em Efésios 3:8. Escuta não, lê aqui comigo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmão, quando você se aproxima, você vai começar a desfrutar das insondáveis. Aí a palavra insondável, a palavra no grego insondável, sabe qual é a tradução dela? Incompreensíveis. Nossa, como pastor? Incompreensíveis? Peraí, eu não estou entendendo. Graça, riqueza, incompreensível no nosso nível, aos nossos olhos, porque é algo que vem do coração de Deus e abastece o nosso coração, que muitas vezes a gente não vai compreender, porque a intimidade com o Pai vai fazer isso. Por exemplo, você está passando um luto, está passando uma grande perda, você está em intimidade com Deus, Deus vai derramar do seu coração, que você não entende, porque naquela hora você começou a ter paz. À medida que você teve intimidade com Ele, aí ó, a insondável riqueza que você estava precisando naquela hora era o quê? Paz. Pode ser um dia que você esteja aí precisando que Deus derrame alegria. Você não entende, de repente vem uma alegria do Senhor que você começa a ter força. Não, eu vou vencer essa situação, eu vou sair desse deserto, eu vou vencer esse gigante, vamos embora, na força do Senhor. O que é isso que vem? O que é isso? É o poder de Deus que veio do céu ao seu coração, te alimentando, meu irmão, te abastecendo naquela hora. É uma insondável riqueza de Deus. É quando você está lá, por exemplo, no seu quarto, buscando a Deus, que você está fazendo a sua leitura, que você está meditando na palavra do Senhor, e de repente vem uma revelação, e você é tomado pelo Senhor. Se você não teve, se faz tempo que você não tem uma experiência como essa, de você sozinho na sua intimidade, você sozinho, só você e Deus. Faz tempo que você não derrama uma lágrima na presença de Deus. Vamos voltar nisso. Volta a esse secreto. Volta a esse lugar de intimidade com Deus, meu irmão. Volta, minha irmã, a esse lugar de intimidade com Deus. E agora eu posso falar, meu irmão, algo não é para mexer com você, é para te incentivar. Deus está nesse lugar te esperando. Deus está nesse lugar te esperando. Eu vou usar uma frase aqui para que você entenda. Deus está com saudade de você, meu irmão. Porque Deus ama você. Deus te ama, Deus me ama. Deus ama todos nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Busque intimidade, meu irmão. Pastor, nunca mais eu parei há 5 minutos, meu irmão. Não bote tempo, não. Não bote tempo, não. Vá de acordo com um desejo ali. No começo vai ser difícil, vai passar 5 minutos, vai passar 3. Mas à medida que você for, irmão, à medida que você tornar isso um hábito, à medida que você buscar Deus como um hábito, o hábito princípio, você dizer: Senhor,
Senhor, me dá uma experiência. Escute, vamos lá. Não é por sentimento, é por convicção, irmão. O que move o coração do Pai é um coração quebrantado. Quem diz amém por isso? Olha, guarda isso. Olha, a intimidade gera santidade. A santidade gera autoridade. A autoridade gera conquistas que deixam legado. Nossa, eu devia ter escrito isso, ó. Deixa eu repetir, vamos lá. A intimidade gera santidade. A santidade gera autoridade. A autoridade gera conquistas que deixam um legado. Rapaz, gera conquistas que deixam um legado. Aí eu falo, cara, não é sobre nós mais, é sobre gerações que vêm após nós. A sua intimidade com Deus não é só para você não, querido coração de leão, homem de Deus. A sua intimidade com Deus, minha irmã santa, não é só para você não mais, já está para os seus filhos. Você já está pensando, você já está delegando e orando, delegando autoridade aos seus filhos, aos seus netos. A gente tem que começar a entender, irmão, a Bíblia é um livro que fala sobre gerações, é lógico, é óbvio. E quando você começa a ler, a estudar a Bíblia, você vai ver como Deus, Ele é Deus de gerações adiante. Ele abençoa o hoje, Ele é o Deus do hoje, Ele é o Deus do ontem, do passado, do presente, é o Deus do futuro, irmão. Então, quando você busca intimidade, você está gerando algo que não é só para você. Já estamos aqui em outra parte da mensagem, meu irmão. Não é só para você. É algo que você está buscando que vai chegar sobre os seus filhos. Ô irmão, vê só. Você tem orado sobre os seus filhos? Você tem ministrado a palavra sobre os seus filhos? É domingo de manhã, escola bíblica dominical. Receba aí, irmão. Receba aí. Porque muitas vezes a gente não está. Sabe o que eu ouvi do meu filho? Sabe o que eu ouvi do meu... Está no ar? Está não. Por favor, ninguém fale não para ele. Sabe o que eu ouvi do meu filho essa semana? É, pai, a gente está precisando fazer mais culto doméstico lá em casa, né? Pense. Sou igual a você. Se cortar, o meu é o positivo, meu sangue, tá certo? Eu parei assim, eu disse, filho de besta, como? A gente está precisando fazer mais culto doméstico lá em casa. Eu disse, filho, é verdade, a gente não fez nessas últimas semanas, né? Porque se deixar, a gente entra no rolo compressor do dia a dia. Ah, porque eu tenho isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque tem isso, tem aquilo outro. E o mais importante, não é urgente, é o mais importante. Às vezes a gente está esquecendo. Você pai e mãe, às vezes você está esquecendo porque você está cansado do dia. Aí seu filho, sua filha dormiu e você não foi lá, não botou a mão em cima dele e disse assim, eu abençoo meu filho. Eu abençoo. Isso eu faço, irmão. Então tudo dormindo lá. Meu menino já acordou, assustado da gente orando nos pés dele. Mas e o culto doméstico? Eu disse, filho, tem razão. Vai ser prioridade de novo. Sabe por quê? Porque não vai ficar só para mim, vai ficar para eles. Que não vai ficar só para você, vai ficar para os seus. Quer que eu leia de novo? A intimidade gera santidade, a santidade gera autoridade, a autoridade gera conquistas que deixam legados. Se você crê nisso, meu irmão, aplauda Jesus aí no santo lugar, velho. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Começar a terminar, irmão. Eu estava dizendo assim, vou acabar com 20 minutos a palavra, porque vai chegar o ônibus das mulheres. Daqui a pouco a gente encerra. Sabe o que é que o Evangelho faz? O poder do Evangelho, ele me torna livres em Deus de toda culpa e vergonha. Diga assim, livre de toda culpa e vergonha. Portanto, irmãos, temos plena confiança de entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo.
Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Querido, você está aqui nessa manhã, você que está aqui assistindo essa palavra de forma temporal, de qualquer dia, qualquer ano, entenda que o evangelho real de Jesus não é para nos condenar, e sim para nos dar esperança. O evangelho não é para condenação, é para nos dar esperança. O grande dia do juízo de Deus vai chegar. Aí Deus vai ser juiz, mas não chegou ainda. Beleza? Então a gente não pode julgar um ao outro. A gente não pode julgar. Eu passei semana passada uma experiência, rapaz. Estava num lugar que eu vou totalmente meio que desconectado das coisas. Eu boto meu fone quando estou na academia, boto meu fone e entro ali no meu fantástico mundo e faço o que eu tenho que fazer. Aí de repente, tinha pouca gente. Aí de repente veio um rapaz falar comigo. E ele veio falar comigo, ele bateu assim e disse: você é o pastor, né? Eu: sou eu mesmo. Aí ele começou a contar, meu irmão, na hora começou a contar a história dele. Porque eu nasci num lar cristão, assim, mas aí eu saí, me desviei, tal. E hoje eu tenho, aí ele falou, eu sigo uma opção tal. E eu olhando para ele na academia, irmão, parei o treino, parei a máquina, botei pausa, me encostei, e ele falando, e eu ouvindo assim, disse: Jesus, e agora? O que é que eu vou dizer para esse homem? Aí ele: por essa opção que eu tenho, pastor, eu vou para o inferno ou vou para o céu? Aí eu parei, olhei para ele assim, eu disse: ô velho, porque aí eu tento quebrar nisso, meu velho, tu não veio falar comigo isso não. Sabe o que você veio falar comigo? Você precisa ouvir de mim, sabe o que? Que Jesus te ama, meu irmão. Que Jesus ama você, que Jesus tem um plano para a sua vida. Quando eu falei isso, a fisionomia do homem mudou e a lágrima veio descendo. Jesus tem um plano para você. Deus, Ele ama você, rapaz. Você conhece a palavra. Vem aqui, me dê um abraço. Meu irmão, abracei o cara no meio da academia, meu irmão. Abracei o cara, botei aqui assim: Senhor, orei. O homem chorava assim. Eu disse: meu filho, olha, a palavra de Deus é que vai ser. Aí depois eu tive a sabedoria, né? A palavra de Deus é quem vai ser juízo, que é juízo sobre as nossas ações. Mas você não precisa ouvir isso hoje, não. Você precisa ouvir que Jesus te ama, que Ele tem um plano para você, que você tem que se render a Ele. Vou lá na sua igreja. Eu disse: vai lá. Deus te abençoe. Orei. Voltei a fazer o que eu estava fazendo. Porque lançar a palavra de condenação para quem está caído, lançar a palavra para quem está caído, irmão, velho, tão fácil, e o mundo faz isso. Agora nós somos os filhos de Deus, a gente tem que ter uma palavra de esperança, de transformação, uma palavra de salvação. Quem faz a obra é Jesus. Quem faz a obra é Jesus. Quem muda é Jesus. Não é a igreja que muda. Condenar afasta, irmão, pelo amor de Deus. Olha, quem está aqui nessa igreja, desde quando eu fui consagrado pastor, e agora, vai fazer 14 anos, é. Nunca me esqueci, irmão, nos primeiros 6 meses eu tive cada experiência. Tive uma experiência, num cara chegar, entrar por essa porta, meu irmão. Me assustei quando eu vi o cara, cheio de pince, de brinco, umas roupas meia louca assim. Eu disse: meu Deus. Aí o novo, né, disse: rapaz, será que esse cara vai se endemoniar aqui? Aí começou a conversar aqui na entrada, conversou comigo. Foi, tá. Veio no culto, entregou a vida para Jesus, meu irmão. Isso é 2012. Eu fui consagrado em dezembro de 2011, foi 2012. Foi logo no primeiro, acho que foi janeiro ou fevereiro, não me lembro. Passou um tempo, passou alguns meses. Quando eu vi, entra um homem totalmente diferente. Eu disse: rapaz, eu conheço a fisionomia. Eu disse: meu irmão, era aquele cara.
Não precisei falar nada, não condenamos, irmão. Peraí, vamos deixar de ser religioso. Peraí, tá certo? Vamos deixar de... Não podemos fazer julgamento de ninguém. Quem é juiz é a Bíblia. A Bíblia é o juiz. Mas nessa hora, se eu trago palavra de condenação, o que é que vai acontecer? Se eu trago palavra de apartar, eu saio perto de mim. Oxe, que conversa, meu irmão. Pecadores somos todos nós, e a gente já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nós precisamos ter amor e piedade por aqueles que não entregaram a vida para Jesus. O homem chega totalmente transformado, veio para cá, meu irmão, sem nada, meu irmão, sem nada. Eu disse, e aí, velho, você, entreguei a vida para Jesus aqui, só que eu moro lá em cima, estou congregando numa igreja, e eu vim aqui só agradecer, porque aquele dia você trouxe a palavra, tal, recebeu, estou servindo a Jesus lá em cima, irmão. Eu creio, eu nunca mais ouvi esse homem. Eu creio que ele está firme. Irmão, pelo amor de Deus, não é roupa, não é corte de cabelo, não é se tem barba ou se não tem, se é careca ou se não é, velho. Não é se você fala a linguagem do Evangelho. E meu irmão, é se você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Jesus, ponto. E se a pessoa foi lavada e remida pelo sangue, deixe Jesus trabalhar. Porque às vezes a gente atrapalha. A gente tem que, meu irmão, graças a Deus, a gente vive um tempo, graças a Deus, nesse lugar, que a gente entende a liberdade do Espírito Santo de Deus. Porque religiosidade afasta. Pastor, o senhor faria aí outra coisa. Vamos para frente. É outra história. Mas o que a palavra de Deus nos diz assim? O que a palavra está nos dizendo? O Evangelho não é para condenar e para nos dar o quê? Esperança. É para trazer um novo tempo de vida. É para nos transformar por completo. É para trazer completude à nossa alma. Não seja, igreja El Shaddai, não seja guiado pelo que você já foi no seu passado. Seja guiado pelo que Jesus faria e fará na sua vida. No passado sem Cristo, né? Claro. Seja guiado pelo que Jesus vai fazer na sua vida. Agora, se Jesus lhe confrontar para você deixar alguns hábitos, deixe. Se Jesus está lhe confrontando, meu irmão, para você deixar alguns hábitos, deixe. Até mesmo questão de, irmão, vê só, a gente não tem, meu irmão, pelo amor de Deus, eu estou de tênis, de calma, meu irmão, pelo amor, estou pregando para você. Podia estar, ia estar lindo se eu tivesse aqui de terno, gravata, ia estar lindo, velho. É uma autoestima alta demais, né, irmão? Puxa. Mas às vezes, minha irmã, tem roupa que você usava antes, que ninguém vai precisar falar com você, que o Espírito Santo vai falar que você usava semana passada, hoje você não usa mais. E se o Espírito Santo falar com você, não use. Se tem formas, meu irmão, que você falava antes, que para você era normal, hoje o Espírito Santo está ali constrangendo você, não fale mais. Porque se você está se permitindo que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida, vão acontecer mudanças. E essa mudança, irmão, é para o nosso bem. Quem diz amém por isso? Aleluia. O Evangelho do Senhor nos dá acesso à alegria do céu, à paz do céu, à vitória do céu. Equipe do louvor, diga assim: o Evangelho do Senhor me dá acesso à alegria do céu, à paz do céu e à vitória do céu. Aleluia. É o Evangelho do Senhor. Aleluia. Ô irmão, a gente é a igreja. A nossa função é levar o Evangelho. A nossa função é fazer primeiro, a mudança espiritual. Quem faz é Jesus. A gente leva a palavra. A gente precisa sim nós precisamos sim ser mais ativos na obra social, servir mais as pessoas, servir mais o necessitado. Função da igreja: órfão, viúva, estrangeiro. Função da igreja, amém. Agora entenda bem, quantas pessoas no mundo, quantas pessoas na nossa cidade ainda não sabem que Jesus os ama? Quantas pessoas na nossa cidade ainda não sabem que Jesus está vivo?
estava indo ontem, né? Quem aqui faz esse trajeto? Eu já tinha visto. Quem aqui faz esse trajeto Maceió, algumas cidades do interior? Ontem eu fiz acampamento Arapiraca. Tem uma cidade que tem uma estátua, uma imagem gigante de Jesus crucificado. Vocês já viram? Pessoal, já viram? Gigante, Jesus lá com a cabeça pendida. Foi na volta, eu acho que essa foi na volta. Cara, tem Jesus que ainda não tem gente que ainda não atualizou a sua fé em Cristo Jesus. Para eles, o Jesus ainda está morto. A fé não foi atualizada, meu irmão. Graças a Deus a nossa foi atualizada. Porque nós sabemos que Jesus morreu. Amém? Ele morreu na cruz, sofreu. Aquela imagem, ela foi até real. Foi real. Mas hoje não, né? Vamos lá. Naquele mesmo dia a cruz ficou vazia. O corpo morto de Jesus foi sepultado. Irmão, eu estive lá no lugar onde acreditam que o corpo de Jesus foi sepultado. Irmão, vê só, se é ali ou se não é, só sei que, meu irmão, quando a gente for para Israel, a gente for naquele lugar, meu Deus do céu, quando nós formos para Israel, e nós fomos visitar o jardim do sepulcro, quando a gente falar assim, pega a chave, não, pega a palavra. Foi assim, debaixo de uma palavra, que foi começado a gerar o que eu vivi esse ano. Pastor, quanto era que você tinha? Zero real, e Deus fez. Pastor, não tenho dinheiro para Israel, seja bem-vindo, beleza? Quem não tem dinheiro vai para Israel, porque a gente vai por fé. Se você tem dinheiro, vai para Disney, abraço Mickey, vai para a Europa. Bom, viagem para dentro do Brasil, glória a Deus, é bênção, amém. Mas se você não tem, vamos, Deus vai fazer um milagre. Vamos voltar a falar, irmão, nossa caravana está para março. Ô, irmão, procura a gente, para a gente ir. A gente queria fazer a caravana só da igreja. Irmão. Vamos ver se a gente vai, março. Vamos lá. Pastor, não tenho dinheiro não, se organize, tenha fé, Deus vai dar condição. Quem diz amém? Amém. Tem tanta gente que ainda tem a fé desatualizada. O nosso Jesus não está morto não, a nossa fé foi atualizada. Nosso Jesus está vivo, irmão. A cruz está vazia. Pastor, você usaria um crucifixo? Cara, eu usaria a cruz vazia. É o que faz sentido. Teria uma imagem. Não, meu irmão, o nosso Jesus não está pendurado na cruz, não. Ele está vivo, irmão. Então eu vou ficar olhando para a cruz vazia, para lembrar que Ele está vivo, que Ele venceu a morte, que Ele venceu o inferno, que Ele nos perdoou, que fomos perdoados em Deus através dEle. Quanta gente precisa ouvir essa palavra? Quanta gente precisa ouvir que Jesus os ama? Quanta gente não sabe que pode ter os seus pecados perdoados por Deus? E só Jesus pode perdoar pecado. Não, irmão. Quanta gente ainda iludida. Não, eu vou dar 2 voltas no quarteirão de joelho, aí eu vou ter meu pecado perdoado. Não vai. Eu vou entregar 400 cestas básicas e vou ter meu pecado perdoado. Não vai. Entregue as cestas para fazer o bem para o próximo. Mas entenda que só quem vai perdoar os seus pecados chama-se Jesus. Quantas pessoas ainda não têm acesso à vida abundante em Deus? Quantas pessoas não sabem que Jesus deseja libertá-los, curá-los? Quantas pessoas não sabem que existe paz e esperança para um novo amanhã? Onde é que a gente encontra isso? No Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. O poder do Evangelho transforma circunstâncias trágicas em oportunidades para que o nome dele seja exaltado e glorificado. O poder do Evangelho desperta esperança e não condenação. O poder do Evangelho altera destinos. E para a gente finalizar, tem um 3 aqui, vou ser bem rápido. O poder do Evangelho te empodera como filho de Deus, mas a todos, o quanto receberam, deu-lhes o quê? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em
seu nome. Fica de pé, irmão, para a gente continuar aqui na mesma unção. Aleluia. Sabe o que é que o real evangelho nos ensina? E aqui a gente fecha. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Aleluia. Querido, entenda, sem Jesus a gente não pode fazer nada. Jesus disse, João 15, né? Sem mim nada podeis fazer. Então a gente volta para o início dessa palavra. O poder do evangelho que vem de Deus através de Cristo Jesus, é Ele quem vai te abençoar, é Ele quem vai abrir portas, é Ele quem vai estar caminhando com você, é Ele quem vai trazer a paz quando você precisa, é Ele que vai te dar força, o evangelho dele que vai te dar força quando você estiver cansado, sobrecarregado, aflito. É Ele quem vai fazer tudo isso com você. Você diz amém por isso, irmão? Diga assim: o poder do evangelho eu tomo posse para a minha vida, em nome de Jesus.